Capítulo 01. Estratégia empresarial, identificação de oportunidades versus análise SWOT e analisar conceitos de estratégias úteis para fazer a formatação de um produto ou serviço e criar um modelo de negócios. Aprender a identificar oportunidades de mercado. Nesse capítulo serão apresentados os conceitos de estratégia e análise de SWOT, PFOA. Além disso, será possível entender como podemos identificar oportunidades. Esses conceitos são de grande importância para o conhecimento do ambiente interno e externo da empresa. Estratégia empresarial segundo Dornelas, 2008, o planejamento estratégico do negócio pode ser dividido em etapas, conforme mostra a figura. A missão e a visão são dois faróis que iluminam o caminho da empresa, ou seja, a partir da visão e missão da empresa, podemos estabelecer ações que serão tomadas, analisadas e controladas, visando atingir os objetivos e as metas estipulados. A empresa precisa elaborar uma estratégia corporativa, que é um plano de negócios que deve contemplar de forma objetiva essa formulação estratégica da empresa. Os itens de um plano estratégico organizacional estão contidos em um plano de negócio. Missão da empresa. De acordo com Chiavenato, 2004, a missão de uma empresa deve refletir a sua razão de ser. A missão é a razão de a empresa existir. Normalmente, a declaração da missão é curta, com no máximo 2 a 4 linhas. Essa missão deve estar focada em 3 componentes: o mercado, produtos, serviços, e tecnologia, ou seja, para definir o negócio, a empresa precisa saber o que está fazendo, produto, serviço, de que maneira vai fazer, tecnologia, e, por último, mas não menos importante, para quem está fazendo, mercado. Para escrever a declaração de missão da empresa, você deve ter em mente os itens a seguir. L. Destacar as atividades de sua empresa, incluindo mercados a que serve, áreas geográficas em que atua e produtos e serviços que oferece. L. Enfatizar o tipo de atividades que sua empresa desempenha e que a diferenciam de todas as outras empresas do mercado. L. Transmitir o que você quer dizer de forma clara, concisa e interessante. Questões sobre a missão da empresa antes de partir para a difícil, mas importante, tarefa de declaração da missão de sua empresa. Procure responder as seguintes perguntas: L. Que cliente sua empresa atende ou pretende atender? L. Que produtos ou serviços sua empresa oferece ou pretende oferecer? L. A quais necessidades de mercado sua empresa atende? Qual é o mercado em que sua empresa compete? L. Qual é o diferencial tecnológico dos produtos e serviços da sua empresa em relação à concorrência? L. Que valor ou benefícios adicionais seus clientes obtêm quando escolhem sua empresa em lugar da concorrência? L. Qual é o comprometimento da sua empresa em relação aos seus objetivos econômicos de sobrevivência, crescimento e lucratividade? L. Qual é a imagem que sua empresa tem ou pretende ter perante seus clientes e a comunidade em geral? L. Qual é a atitude da sua empresa em relação aos seus funcionários? L. Com que velocidade as respostas às questões anteriores mudam? Visão da empresa. Visão é a imagem que o empreendedor tem de sua empresa no futuro, conforme cita Chiavenato, 2004, e é aonde ele pretende chegar dentro de um espaço de tempo. Com a visão devidamente divulgada, os parceiros e colaboradores entenderão qual o caminho a seguir e poderão ajudar a empresa a chegar aonde planeja. Trata-se ainda do jeito de a organização ser. Assim, a declaração de visão de uma empresa deveria refletir as aspirações dela e suas crenças. A visão da empresa representa seus sonhos. A análise do ambiente externo e interno. Com a missão definida, os empreendedores podem iniciar a análise do ambiente em que vão atuar. Em geral, a empresa precisa monitorar as forças macroambientais, demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e culturais, e os fatores microambientais importantes: consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores, que afetam sua lucratividade. As tendências de mercado devem ser acompanhadas e para cada uma delas devem-se identificar as oportunidades e ameaças que aparecem. Essa análise de cenário se divide em ambiente interno, forças e fraquezas, e ambiente externo, oportunidades e ameaças.
As forças e fraquezas estão relacionadas à posição atual da empresa e ligadas, quase sempre, a fatores internos da organização. Já as oportunidades e ameaças são focadas no futuro e estão relacionadas a fatores externos da organização. Como o ambiente interno está sob o controle dos empreendedores da empresa e é um resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização, durante a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser destacado ao máximo, e, quando for notado um ponto fraco, a empresa deve agir para controlá-lo, minimizar ou eliminar o efeito. Por outro lado, o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização e, por esse motivo, deve ser monitorado com cuidado e atenção. O empreendedor deve aproveitar as oportunidades e evitar ao máximo as ameaças. Caso uma ameaça não possa ser evitada, deve-se criar um plano para diminuir seus efeitos. Identificação de oportunidades. Como já vimos, oportunidade é a capacidade de identificar, agarrar e transformar uma situação qualquer em algo lucrativo. Para realizar a identificação de uma oportunidade é necessário que o empreendedor liberte-se de alguns valores e conceitos prévios a respeito de oportunidade. Também é necessário diferenciar oportunidade de oportunismo. São condições distintas para movimentar um negócio qualquer. Ser oportunista não é pecado, mas valer-se dessa prática também não garante lucro por muito tempo. O oportunismo vicia e limita a criatividade de quem o pratica, portanto faça a sua escolha. Para identificar oportunidades são necessários dois ingredientes: predisposição e criatividade. A predisposição consiste em aproveitar todo e qualquer ensejo para observar negócios. Por meio do fato de se dispor previamente e olhar para o mundo, o empreendedor pode identificar oportunidades. Ir a feiras, convenções, congressos e manter-se informado via rede e demais canais de publicações a respeito são atitudes que completam a empreitada. A criatividade é a resolução de problemas no momento em que tudo conspira em sentido contrário. Encontrar respostas rápidas e oferecer soluções adequadas aos problemas que nos são apresentados é o papel do agente criativo. Ajuda muito exercer o papel de observador. É importante que tal papel esteja revestido de caráter analítico, pois não adianta observar pelo viés do positivismo apenas. Elementos básicos para empreender: a partir da identificação de oportunidades, a escolha diante da diversidade. Descubra o que ainda não foi satisfeito. Onde há descontentamento, há oportunidade de negócio. Ao olhar para as ofertas de mercado é possível descobrir o que ainda não foi ofertado ou descobrir as críticas feitas pelo mercado consumidor. Observação das deficiências: quando identificamos oportunidades, também estamos propensos a destruir modelos ou a melhorar o que já existe. A correção de certos produtos é um grande mercado para oportunidades. A análise de tendências à mudança é um processo constante, de certo modo, imperativo. Ela não consulta os envolvidos para ocorrer, simplesmente ocorre. É vital que se desenvolva algum tipo de mecanismo capaz de observar e registrar o que acontece ao nosso redor. A partir desse registro, criamos um relatório sobre tendências de mercado em criar novos negócios. Devemos considerar que os negócios ocorrem em ciclos. São períodos de crescimento, estagnação e desaparecimento. Os três momentos antecedem ao que chamamos de tendência. Derivação da ocupação atual: as oportunidades podem estar escondidas na área em que atuamos e por cansaço ou acomodação não percebemos o potencial de negócios ali embutidos. A maioria dos empreendedores de sucesso conhece muito bem o ramo em que atua e, ao derivar a partir do conhecido, monta um novo negócio com algum sucesso. Em menor escala de acontecimento, mas de importância significativa, podemos citar outros elementos que têm gerado negócios interessantes e alavancado a economia: L. Exploração de hobbies, indústria do lazer; L. Lançamento de moda, incubação de ideias originais; L. Imitação criativa. A partir de uma ideia original, surge uma ideia similar e útil para outra área.
Problemas a serem evitados. L. Falta de objetividade com a ideia de negócio. L. Desconhecimento do mercado. L. Erro na estimativa das necessidades financeiras. L. Falta da diferenciação. L. Desobediência à lei. L. Falta de critérios para a escolha de sócios ou a base de escolha é emocional. L. Localização definitivamente inadequada para implantar um negócio. Veja aqui uma animação que demonstra como identificar uma oportunidade de negócio. Análise SWOT. PFOA. Análise SWOT é uma ferramenta muito útil para análise de cenário, isto é, análise de ambiente, usada como base para a gestão e planejamento estratégico de uma empresa, mas pode, em virtude de sua praticidade, ser utilizada para qualquer outro tipo de análise de cenário. Podemos ver a posição estratégica de uma empresa a partir da análise SWOT. L. Strengths, forças, são as potencialidades da empresa e devem ser exploradas. L. Weaknesses, fraquezas, pontos negativos da empresa, que precisam ser conhecidos para que possam ser melhorados. L. Opportunities, oportunidades, são fontes de lucro para a empresa, pois podem atender a determinado segmento antes dos outros concorrentes. L. Threats, ameaças, são os desafios impostos pelo ambiente externo e têm uma tendência desfavorável para sua empresa. Depois de identificados os pontos fortes e pontos fracos e analisadas as oportunidades e ameaças, pode-se obter a matriz SWOT. Essa matriz traça uma análise da situação atual do negócio e deve ser refeita regularmente, dependendo da velocidade em que seu ambiente, seu setor e sua própria empresa mudam. Capítulo 02. Plano de negócios, conceitos e características. Estudar os conceitos e características de um plano de negócios. O plano de negócios é um documento escrito para comprovar a viabilidade de um negócio por meio de fatores monetários e fatores pessoais. Ele funciona como um resumo escrito e bem elaborado para que o empreendedor atinja suas metas e objetivos. Esse plano é um planejamento que vai encaminhar o futuro empreendedor para o objetivo que foi descrito no documento. Mesmo com todo o planejamento pronto e bem elaborado, ele precisa ser constantemente revisado, pois muitos fatores podem torná-lo desatualizado. O plano de negócios é uma ferramenta de gestão utilizada para planejar e desenvolver uma empresa em estado inicial. Segundo Chevenato, 2008, todo empreendedor deve desenvolver o plano de negócios para não ficar no improviso. Planejar significa buscar informações e dados para prever o sucesso futuro. O plano de negócios vai ajudar o empreendedor a tomar as decisões corretamente. Por que escrever um plano de negócios? O plano de negócios deve ser escrito pelo empreendedor para esclarecer, concentrar e verificar o desempenho do negócio. Ele proporciona um caminho a ser seguido pelo empreendedor para atingir os objetivos estratégicos. O plano de negócios estabelece as diretrizes para a sua empresa e, por meio dele, o empreendedor gerencia melhor a empresa, tomando as decisões corretas. Pelo plano de negócios, também é possível tomar as medidas corretivas e trazer o negócio para o roteiro escrito. O plano de negócios pode ser usado para a apresentação a terceiros, que podem ser os parceiros do negócio, investidores e bancos. Se o empreendedor precisar de apoio externo, o melhor documento de vendas é o plano de negócios. Segundo Dornelas, 2008, o índice de mortalidade das micro e pequenas empresas, brasileiras é muito grande e pode atingir 70% nos primeiros anos de vida. O autor cita ainda que, nos Estados Unidos, esse número não é muito diferente no Brasil, e pode chegar a 50% em algumas áreas. Temos, a seguir, alguns fatores que podem contribuir para que uma empresa morra. L. Falta de experiência no ramo. L. Falta de planejamento antes da abertura. L. Pouco tempo dedicado ao estudo da viabilidade do negócio. L. Estrutura inadequada. L. Falta de clientes, entre outros. Leitores do plano de negócios são diversos os públicos que podem ler o plano de negócios e é importante que cada um deles, por meio de seus questionamentos, faça o plano melhorar.
Dornelas, 2008, cita alguns exemplos de públicos possíveis e a forma como podem auxiliar, internamente na empresa, gerentes, diretores, conselho administrativo e empregados, fornecedores, para a compra de mercadorias, por exemplo, para justificar um aumento no lote a ser comprado, investidores, pessoas com capital, pessoas jurídicas, bancos, para obter financiamento para novos equipamentos e máquinas. Parceiros, conhecimento de objetivos para um trabalho conjunto. A necessidade de atingir objetivos e metas é de suma importância para o empreendimento, e, quando conhecemos os dados e as tendências do mercado, podemos planejar o futuro com uma grande margem de acerto. Necessidade do plano de negócio para abrir um negócio: é necessário que você tenha um projeto em mente. Além disso, para Chiavenato, 2004, é também necessário que você tenha vontade de colocá-lo em prática. É como se você fosse um piloto de avião e, antes de cada viagem, não fizesse um plano de voo nem o cálculo de combustível. O plano de negócios é uma ferramenta que funciona como um checklist no qual o empreendedor faz um roteiro para o sucesso do empreendimento. Esse plano passa por uma série de itens e acaba sendo um roteiro seguro para o empreendedor. Veja quais são os principais tópicos do plano de negócios citados por Chiavenato, 2004, ramo de atividade, mercado consumidor, mercado fornecedor, mercado concorrente, produtos serviços, localização, processo operacional, previsão de produção e vendas, análise financeira. A necessidade de um plano de negócios se torna mais forte quando o empreendedor necessita de uma ferramenta de venda ou uma ferramenta para gerenciamento da empresa. Para Dornelas, 2008, o plano de negócios é importante como suporte para a divulgação e venda de uma ideia ou de um projeto. A necessidade desse plano se torna visível quando o empreendedor precisa convencer um público-alvo para a venda de uma ideia e esse público-alvo pode ser um investidor ou parceiro do negócio. O checklist do plano de negócios já é um roteiro para a venda do projeto e, quando o empreendedor precisa fazer uma apresentação a esse público, o roteiro é de grande ajuda, pois explica racionalmente todo o projeto. Para o plano de negócios funcionar como ferramenta de gerenciamento é necessário que toda a equipe interna conheça os objetivos e metas da organização. Uma forma de uso interno é quando todos conhecem, sabem as etapas e procuram seguir o cronograma do plano de negócios. Nesta fase de uso do plano de negócios, devemos usar uma função da administração conhecida como controle. O controle vai fazer com que o empreendedor saiba quando deve fazer uma ação corretiva ou não. Capítulo 03 Plano de negócios apresentar os principais tópicos que abordam o conceito de empreendimento e as respectivas tipologias de negócios. Descrever a teoria sobre o empreendedor externo, ou seja, o empresário que atua diretamente na empresa que possui. Nessa etapa do plano, devemos descrever como será ou é a empresa que estamos escrevendo o documento. Nós também podemos desenvolver um plano de negócios para uma unidade de negócios na empresa em que se está atuando, portanto, podemos estar empregados, pois a nossa capacidade de empreender ainda assim será extremamente útil. Descrição da empresa. A descrição da empresa é uma parte que envolve a apresentação dela e é necessário tomar o cuidado de não cometer excesso ou falta de informações. Esse tópico é dividido em diversas etapas, são elas: missão da empresa. A missão da empresa descreve a razão de a empresa existir. Ela tem foco nos clientes, produtos e serviços a serem desenvolvidos. Visão da empresa. A visão da empresa descreve onde a empresa vai estar em um futuro que pode ser 3, 5 e 10 anos. A visão deve ser difícil de atingir, mas não impossível. É a visão que dirá para todos os colaboradores e parceiros qual o caminho a ser seguido pela empresa. Estrutura organizacional e legal. A estrutura da empresa é um dos itens de maior importância para o leitor do plano de negócios. Aqui demonstramos como é o funcionamento da empresa, quais são as participações de cada sócio. A divisão de responsabilidades dentro do plano de negócios faz o investidor ou parceiro saber que os processos serão executados de forma racional e planejada. É necessário apresentar a especificação da forma jurídica. Especificar se a empresa será uma sociedade anônima ou limitada.
Aproveite e apresente como será a estrutura da empresa, micro, pequena ou média empresa. Qual será o capital da empresa e como estará dividido entre os sócios. Mesmo em empresas menores, onde o número de pessoas é menor e o administrador pode acumular várias funções, é necessário descrever essa informação no plano de negócios. Afinal, a grande maioria das empresas nasce pequena e o dono geralmente acaba desenvolvendo a maior parte das tarefas. Enquanto a empresa cresce e aumenta o número de pessoas internamente, o empreendedor vai mudando a estrutura do organograma. A seguir, temos um exemplo de organograma. De acordo com Dornelas, 2008, alguns leitores do plano de negócios, logo após o sumário, vão direto para o currículo vitae dos sócios, pois sem uma equipe de primeira linha a empresa dificilmente será viável. Pessoas com experiências, conhecidas e comprovadamente competentes nas suas áreas dão maior credibilidade ao projeto. Parceiros. Descrever quais são os nossos principais parceiros que agregam valor ao produto ou serviço e quais as estratégias em conjunto. Conforme cita Dolabella, 2008, estabelecendo metas e objetivos em conjunto com os parceiros estratégicos, o empreendedor pode conseguir que a empresa cresça muito mais rapidamente. Os parceiros estratégicos de uma empresa poderão ser um fornecedor, um cliente ou uma empresa terceirizada. Localização e estrutura da empresa. Nessa parte do plano de negócios, temos de citar a localização da empresa, mesmo que depois detalhemos mais no plano de marketing. Devemos levar em conta se a empresa precisa de um ponto comercial movimentado ou mesmo de um ponto comercial central. O objetivo de escolher um ponto corretamente é que o local em que a empresa for existir fisicamente deve, obrigatoriamente, atender aos requisitos do investimento monetário. Uma empresa não deve se estabelecer em uma avenida principal se o seu produto não requerer esse espaço, pois estaria jogando dinheiro fora, tendo em vista que os locais de maior movimento normalmente são mais caros. Sempre deve ser analisado o custo-benefício do local, isto é, nem sempre o menor preço é o que trará melhor resultado para a empresa. Faça uma lista dos possíveis lugares em que poderia ser montada a empresa, faça uma classificação desses lugares e justifique sua preferência por um determinado local. No final do plano de negócios, você pode colocar uma planta do imóvel como anexo. Descrição. Nesse item do plano de negócios, você pode colocar muitos outros itens, mas sempre procure demonstrar que o empreendimento terá as pessoas certas, qualificadas e experientes, para o sucesso do negócio. Podemos ter um item em que conste a contabilidade, pois o empreendedor deve ser bem orientado por um escritório nessa área e também deve ser de confiança e referência para outros pares. Pode ser citado se a empresa tem seguro, qual o modelo, qual seguradora e quais itens estão cobertos por ela, como prédio, matéria-prima, produto acabado, transporte e etc. Aspectos ligados à segurança do negócio podem ser incorporados, pois um grande número de empresas tem problemas em consequência da desonestidade de seus funcionários. A segurança pode ser em relação aos produtos, mas também em relação às informações que transitam pela empresa. Por último, será necessário citar os terceiros, que poderão ser uma empresa de treinamento, um escritório de engenharia, empresa que fornece alimentação ou outros. Cada empresa tem suas peculiaridades e cada uma terá de desenvolver os terceiros dentro de uma necessidade única da empresa. Capítulo 04 Plano de Marketing. Apresentar o plano de marketing e estudar os 4 Ps do marketing. Analisar o produto, praça, preço e promoção dentro dos critérios e abordagem do marketing. Para que o plano de negócio se torne um sucesso é preciso conhecer o mercado. Para isso, é necessário fazer uma pesquisa e procurar informações sobre o mercado em que a empresa está inserida. Os mercados a serem pesquisados, normalmente necessários para o plano de marketing, são o mercado fornecedor, o mercado concorrente e o mercado consumidor. Market, em inglês, significa mercado. O marketing significa o mercado em movimento. Quando fazemos um estudo de marketing, estamos acompanhando esse movimento, isso quer dizer que acompanhamos quando aparece um novo concorrente, uma alta de preços, uma mudança de mercado. O mercado não para e estamos sempre nos transformando e nos adaptando a ele.
O plano de marketing ajuda o empreendedor a encontrar as necessidades do consumidor e também a entender a melhor forma de satisfazê-las. O plano de marketing não é estático, afinal, o mercado não para e o empreendedor deve estar atento e usar os melhores métodos para ficar atualizado. Para Chiavenato, 2004, marketing pode ser considerado como ações que precisam ser tomadas para criar produtos, serviços e colocá-los no mercado, no local, preço, quantidade e prazo. O principal foco do marketing é o cliente. Quando o empreendedor elabora o plano de negócios, já procura determinar qual será o principal atributo de mercado para atender ao cliente. O atributo poderá ser qualidade, preço ou prazo. Os 4 Ps do marketing. Para elaborar o plano de marketing, o empreendedor deve utilizar uma ferramenta do marketing chamada 4Ps. Saiba mais sobre o assunto ao final da aula, que tem como base produto, preço, praça, promoção. O empreendedor tem que encontrar a relação adequada entre esses componentes para obter eficiência e eficácia. Se o plano de marketing for muito bom em 2 ou 3 pontos, mas falhar em um deles, poderá não ter sucesso no negócio. Produto serviço é aquilo que tem valor de troca para a empresa que o fabrica. O produto precisa ter um posicionamento perante o mercado e para isso é necessário conhecer os produtos ou serviços similares ao ofertado pela empresa. Um produto deve ser analisado pelo seu design e inovação. O design pode ser padrão, como os já existentes no mercado, ou inovador. As empresas têm buscado a mudança dos seus produtos para manterem-se competitivas dentro da área em que atuam. Preço. Existem empresas que consideram o preço a melhor estratégia de competição no mercado, mas a relação preço e lucratividade é muito grande. Sendo assim, é necessário rever todos os custos e variáveis para que a alteração de preço não seja um grande problema. Mesmo que o consumidor considere que o preço mais barato é muito bom, podemos também considerar que esse mesmo consumidor irá dizer que o preço mais alto pode ser um indício de qualidade. O preço deve estar de acordo com o mercado no qual o empreendedor está atuando em seu empreendimento. O preço também pode estar de acordo com a demanda, ou seja, maior demanda ou mesmo uma diminuição da oferta pode ocasionar a alta do preço. Caso ocorra a redução da demanda ou mesmo um aumento da oferta, poderá ocorrer uma queda de preço. Para se estudar o preço, é necessário saber que há também o custo e o valor. Para produzir um determinado item ou mesmo para prestar um serviço temos os custos fixos e variáveis. Já o valor são os benefícios que o cliente percebe no produto ou serviço, qualidade, prazo, etc. Praça é onde está localizado o seu produto ou serviço em relação à logística de distribuição e localização física para atender ao mercado consumidor. Aqui, determinamos a facilidade de encontrar o produto ou serviço pelo consumidor, pois, para que ocorra venda, deve haver disponibilidade do produto. Para que isso aconteça, é necessário escolher os pontos de venda ou as melhores formas de distribuição. Todo empreendedor deve contemplar, em seu plano de negócios, o local de instalação de seus produtos e para isso é necessário que conheça onde estão os clientes. Uma melhor forma de descobrir o melhor lugar para sua empresa é colocar-se no lugar do cliente, só então se focar no espaço escolhido. Nesta fase, analise também os pontos fortes e fracos de cada uma das escolhas de local. Tipos de canais de distribuição. De acordo com Machiniano, 2007, nem todas as empresas vendem seus produtos diretamente ao consumidor final. Muitas empresas trabalham com agentes intermediários, que podem ser varejistas, atacadistas e corretores. Existem 4 formas de distribuição, uma direta e 3 indiretas. Distribuição direta ocorre quando o produtor efetua a venda direta ao consumidor final. As formas de acesso são muitas, como internet, telemarketing, catálogos, etc. A distribuição indireta pode ocorrer de 3 formas diferentes e ter mais de um intermediário entre o produtor e o cliente final. As formas de distribuição indireta são: a. Produtor para varejista, para cliente final ou consumidor é a forma mais simples de distribuição indireta, na qual a empresa tem uma capilaridade maior.
B. Produtor para atacadista, para varejista, para cliente final ou consumidor é a forma em que a empresa tem apenas alguns grandes atacadistas que se responsabilizam em colocar o produto no mercado por meio de vários pontos de varejo. C. Produtor para vendedor ou corretor, para atacadista, para varejista, para cliente final ou consumidor forma aplicada em alguns mercados ou empresas específicas, em que é necessária uma maior especialização na comercialização dos produtos. Na área de prestação de serviços, o contato direto para executar o serviço torna mais comum a distribuição direta. L. Promoção. Com a promoção, a empresa apresenta seu produto ao mercado e faz o consumidor querer o produto. É por meio da promoção que o produto e o preço são divulgados. Uma promoção é bem-sucedida quando é capaz de aumentar a procura pelo produto ou serviço. Embora se confunda promoção com propaganda, na realidade, ela é uma das formas usadas nas empresas para fazer promoção. Citamos, a seguir, duas formas de fazer uma promoção. Propaganda é um meio de divulgação do produto ou serviço para o consumidor pela comunicação de massa, jornais, televisão, folhetos, etc. Representantes de vendas é uma pessoa que conhece o mercado e tem o poder de influenciar o comprador ou o consumidor. Saiba é um conceito que Jerome Cart criou no início da década de 1960 e é composto de 4 pontos principais: produto, preço, praça e promoção. O estudo dessas 4 variáveis passou a compor a estratégia de mercado. Capítulo 05. Plano de negócios. Apresentar os principais tópicos que abordam os conceitos de uma área de vendas. Estudar como fazer uma previsão de vendas e como é o processo de vendas de uma empresa. Vendas. De acordo com Chevenato, 2008, o departamento de vendas tem a importante missão de colocar os produtos/serviços no mercado de clientes ou consumidores e, assim, os objetivos da empresa serão alcançados e o mercado ficará satisfeito, pois suas necessidades estarão atendidas. De acordo com o plano de marketing, fazemos a previsão de vendas e, para elaborar o plano, é necessária uma avaliação dos objetivos e metas de vendas. Para que isso seja possível, o empreendedor deve fazer alguns questionamentos, como: a que preço vender? Quais métodos usar para vender? Quem é o cliente do produto ou serviço? O que se deve vender? A equipe de vendas está motivada? Quais os custos envolvidos no processo de venda? E muitas outras questões que o empreendedor achar necessário. O processo de vendas do produto ou serviço deve ser muito bem conhecido para que a equipe de vendas tenha sucesso em sua abordagem com os clientes e consumidores. O processo de venda é composto por 7 fases e, para Chevenato, 2008, é importante estudá-las. L. Pesquisa de mercado de consumidores é a primeira etapa e deve ser usada para conhecer o comportamento dos consumidores em relação aos produtos/serviços. L. Propaganda é a comunicação de massa e pode aumentar suas vendas. É usada para fixar o produto ou serviço na mente do consumidor. L. Venda é a principal fase, é quando ocorre a transferência do produto ou serviço ao consumidor. L. Promoção de vendas é uma etapa para aumentar as vendas e podem ser utilizadas muitas ferramentas para atingir o objetivo, como catálogo, ofertas, treinamento, manuais, exposições, dentre outras. As ações de promoção de vendas podem ser feitas entre os colaboradores ou diretamente aos clientes. L. Canais de distribuição é a maneira que o produto ou serviço tem de seguir para chegar ao cliente ou consumidor, conforme visto na aula anterior. L. Merchandising é a etapa em que o produto ou serviço adquire personalidade e torna-se reconhecível pelo cliente. É a apresentação física do produto. Esse item facilita e aumenta a venda, pois torna o produto diferenciado em relação aos outros. L. Pós-venda, também chamada de assistência técnica, é a fase que acompanhamos para saber se o produto está atendendo às especificações. Nessa etapa, podemos conhecer o grau de satisfação do cliente em relação ao atendimento, qualidade e uso do produto. Previsão de vendas. Com as informações obtidas nas pesquisas, o empreendedor conseguirá ter uma boa previsão de vendas. Aqui, o plano de negócios terá suas metas estabelecidas dentro dos parâmetros obtidos durante a elaboração do plano de marketing. A previsão de vendas estabelece as quantidades dos produtos/serviços a serem vendidas,
O empreendedor poderá fazer a previsão de vendas em um determinado período, mensal, bimestral, semestral ou anual. Para fazer uma previsão de vendas com a menor margem de erro possível, a população do segmento de mercado com a qual se deseja trabalhar deve ser estudada. Também é preciso conhecer a renda das pessoas que fazem parte do seu segmento de mercado. A previsão de vendas pode ser feita a partir de dados do período anterior, pela pesquisa de concorrentes e pelas tendências de mudança de mercado. Ao se especificar o segmento de mercado, é fundamental determinar qual o consumo de produto ou serviço nesse segmento estudado. A demanda pode ser medida de várias maneiras, mas todas devem identificar as possibilidades de consumo de produtos ou serviços da empresa. Temos 3 níveis para serem estudados: níveis de produto, níveis de local e níveis de tempo. Cada um dos 3 níveis atende a características distintas: produto, tipo de produto, quantidades vendidas da empresa e dos concorrentes, níveis de local, localização geográfica, níveis de tempo, planejamento e previsão em tempos curto, médio e longo. A equipe de vendas. A estrutura da equipe de vendas determina a distribuição das atividades e recursos do departamento de vendas. A estrutura pode ser simples se a empresa trabalha somente com uma linha de produtos. Se a empresa for maior e tiver vários produtos por todo o território nacional, a estrutura de vendas deverá ser bem maior. De acordo com Dornelas, 2004, uma boa equipe deve ser construída todos os dias. Existem alguns passos que nos ajudam a criar uma equipe dentro das expectativas do empreendedor. L. Escolha da equipe. L. Descrição das atividades. L. Treinamento. L. Liderança. L. Motivação. L. Remuneração. L. Avaliação de desempenho. Cada um desses itens torna possível a criação de uma grande equipe. A escolha da equipe passa por escolher talentos. A descrição das atividades determina o que cada um deverá fazer. O treinamento capacita as pessoas a desenvolver suas tarefas. A liderança define e fornece direção e metas para a equipe. Para a motivação, use meios financeiros e os não financeiros. Para a remuneração, crie um sistema de prêmios por produtividade. A avaliação do desempenho faz parte do controle de tudo que você pediu e que obteve da equipe. Capítulo 06. Empreendedorismo. Mostrar os conceitos do empreendedorismo. Empreendedorismo. Segundo Dornelas, 2008, o termo empreendedor tem origem francesa, entrepreneur, e quer dizer, aquele que assume riscos ou começa algo novo, e teria sido Marco Polo o primeiro exemplo de empreendedor, pois estabeleceu a rota para o Oriente utilizando o dinheiro de um capitalista. Também podemos citar como precursores do empreendedorismo Cantillon, 1755, e Say, 1839, que por trabalharem na área de economia, dedicaram seus estudos ao gerenciamento dos negócios nas empresas e chegaram à conclusão de que empreendedores eram pessoas que corriam riscos aplicando seu capital em negócios. Portanto, o empreendedor desenvolve seu negócio e corre riscos para atingir o sucesso. No entanto, para que suas ideias tomem forma e passem a pertencer ao espaço no qual ele imagina, é necessário investimento. O investidor pode ser o próprio empreendedor ou outras pessoas que se sintam atraídas pela proposta e decidam financiar a concretização dela. O termo empreendedorismo tem muitas origens porque são propostas de pesquisadores de diferentes campos que utilizaram os princípios de suas próprias áreas de interesse para constituir o conceito. Conforme citado por Machiniano, 2007, o empreendedorismo tem 2 principais correntes de estudo. A primeira corrente dizia que para os economistas, os empreendedores são pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento econômico e inovação de uma nação. A segunda corrente dizia que para os comportamentalistas, os empreendedores são pessoas com atitude, criatividade, intuição e prontas para correr riscos. O empreendedorismo é uma abordagem administração que pode ser definida como a exploração de oportunidades, independentemente dos recursos que se tem à mão. Essa ideia pode ser melhor entendida por meio da análise da prática de negócios, planejamento estratégico, comprometimento com a oportunidade, comprometimento dos recursos, controle dos recursos e estrutura administrativa.
Sem dúvida, o empreendedorismo cria e muda a forma de uso dos recursos nacionais, sempre levando em conta a oportunidade de criar um negócio novo ou mesmo dar nova forma a um produto ou serviço já existente. Segundo Robbins, 2000, não se deve confundir o empreendedorismo com o ato de administrar uma pequena empresa, porque nem todos os gerentes de pequenas empresas são empreendedores. Administrar não significa obrigatoriamente empreender. Muitos não criam ou inovam. Um grande número de gerentes de pequenas empresas está apenas buscando estabilidade e não passa de versões de indivíduos conservadores que lotam os quadros de muitas grandes empresas e órgãos públicos. Mesmo em grandes organizações, a necessidade de empreendedorismo tem se mostrado frequente, ocasionando uma busca pelo profissional empreendedor. Alguns pensadores, como Baumol e Drucker, também possuem definições tradicionais do que é empreender. L. William Baumol, Inovação e Liderança. O empreendedor, queira ou não, também exerce a função de gerente, tem uma função diferente. É seu trabalho localizar novas ideias e colocá-las em prática. Ele deve liderar, talvez ainda inspirar. Ele não pode deixar que as coisas se tornem rotineiras e, para ele, a prática de hoje jamais será suficientemente boa para amanhã. L. Peter Drucker, Prática, Visão de Mercado, Evolução. O trabalho específico do empreendedorismo numa empresa de negócios é fazer os negócios de hoje capazes de fazer o futuro, transformando-se em um negócio diferente. 1974. Empreendedorismo não é nem ciência, nem arte. É uma prática. Com a globalização, o avanço da tecnologia e a expansão ilimitada da internet surgiram uma nova economia e um novo modelo de profissional, o empreendedorismo e o empreendedor corporativo, empreendedor interno. Atualmente o mercado valoriza quem sabe empreender, inovadores, inquietos, que quebram paradigmas, sabem reconhecer e operacionalizar oportunidades. Além disso, o termo empreendedor interno é agora amplamente utilizado para descrever o esforço de criação do empreendedorismo nas grandes organizações. Entretanto, o empreendedor que está dentro da organização jamais poderá captar a autonomia e o risco inerentes ao empreendedor que está atuando em sua própria empresa. Quando o empreendedorismo é praticado dentro de uma organização, todos os riscos envolvidos no negócio são quase sempre arcados pela empresa. Deve-se levar em conta que as regras políticas e outras restrições geralmente impostas pela organização aos empreendedores internos os fazem reportar-se a seus superiores e a recompensa pelo sucesso pode vir de diversas maneiras. Não é somente aporte financeiro, mas também pelo avanço da carreira. O empreendedorismo é conceituado como uma atividade geradora de valor para a sociedade. Entretanto, é quase visto como o início de um empreendimento que pode reconhecer uma nova oportunidade, moldá-la de acordo com o empreendedor que vai trabalhar a ideia, obter os recursos necessários para explorá-la e, finalmente, colocá-la em prática com a criação da empresa. O nascimento do negócio é importante, mas o valor é criado de fato quando a empresa cresce, cria empregos, satisfaz as necessidades de mais clientes e, com isso, dá lucros para os acionistas. Uma empresa em crescimento continua a criar valor se ela gera mais e mais produtos e serviços novos, mais empregos, paga mais impostos e assim por diante, isto é, renova-se após cada ciclo de produto. A inovação não necessariamente deve ser aplicada na área técnica, não necessita ser um produto palpável, existir fisicamente e nem tampouco precisa ser uma invenção. Pode ser uma inovação na área social. A fundamentação da inovação é ser uma realização que concretize ideias. O conceito de inovação deve ser visto sob dois ângulos. Em primeiro lugar, deve-se levar em conta o impacto que a inovação pode provocar, como nos mostram vários episódios históricos. Sob esse ponto de vista, inovação seria uma prática bastante antiga. Sob o segundo ponto de vista, a inovação dentro das organizações se deve aos empreendedores e a eles aplicar sua habilidade de edificar negócios sob o estigma da invenção. Segundo Cavalcanti, 2001, citando Filion, a rapidez com que ocorrem as mudanças tecnológicas estão diretamente relacionadas às habilidades dos indivíduos e organizações em gerenciar de forma empreendedora, ou seja, criativa e rapidamente.
É improvável que se retorne à situação em que membros da organização passavam muitos anos fazendo as mesmas tarefas repetitivas. Firmas empregando mais de 5.000 pessoas divididas em unidades com cerca de 200 pessoas provavelmente não se manterão em posição de liderança por muito mais tempo. Isso é fácil de entender: quanto maior a organização, mais tempo ela necessita para aprender e mudar. Além de certo tamanho, o tempo requerido para mudanças internas é maior que a velocidade das mudanças externas. Pode-se, então, conceituar o empreendedorismo como sendo não apenas um conjunto de instrumentos analíticos, mas alguns princípios essenciais como: refere-se a seres humanos com visão de oportunidade, integra pessoas em um empreendimento comum, e é um conjunto de habilidades necessárias ao empreendedor para a criação de um negócio, de acordo com Birley e Musica, 2001. O caminho para a habilidade empreendedora é a capacidade de enxergar, explorar e capturar o valor das oportunidades de negócios. Os empreendedores sabem explorar a visão de oportunidade. Sem essa característica, perdem a razão de ser. Não existe o empreendedor, saiba mais sobre o assunto ao final da aula, se não houver visão de oportunidade. O problema é considerar a questão da visão da oportunidade em particular, a questão: o que faz uma oportunidade ser boa? A observação da natureza das tecnologias e principalmente a análise da forma pela qual são utilizadas pelos consumidores e setores específicos, além da dinâmica da concorrência, faz com que seja difícil construir uma lista de características de uma boa oportunidade. As habilidades requeridas de um empreendedor podem ser classificadas em 3 áreas. Habilidades técnicas envolvem saber escrever, saber ouvir as pessoas e captar informações, ser um bom orador, ser organizado, saber liderar e trabalhar em equipe, possuir know-how técnico na sua área de atuação. Habilidades gerenciais incluem áreas envolvidas na criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma nova empresa, marketing, administração, finanças, operacional, produção, tomada de decisão, controle das ações da empresa e ser um bom negociador. Características pessoais: ser disciplinado, assumir riscos, ser inovador, ser orientado a mudanças, ser persistente, ser líder visionário. Um empreendedor se destaca de outras pessoas pelo fato de apresentar soluções quando os demais não sabiam dar resposta no tempo e na velocidade adequados. A partir dessa afirmativa, assinale a resposta correta nesse tipo de atitude: um empreendedor é um oportunista nato. Todo empreendedor tem obediência aos paradigmas. O empreendedor é um conservador, depende de ações da equipe. O empreendedor tem a capacidade de buscar os recursos necessários, utilizá-los e controlá-los durante a execução de uma tarefa. Capítulo 07 Visão e oportunidade de negócios. Descrever a estratégia utilizada pelo empreendedor na busca de oportunidades de negócios. Visão e oportunidade de negócios. A missão e a visão são 2 faróis que iluminam o caminho da empresa, ou seja, a partir da visão e missão da empresa, pode-se estabelecer ações que serão tomadas, analisadas e controladas, visando atingir os objetivos e as metas estipulados. A empresa deve elaborar uma estratégia corporativa, que é um plano de negócios que deve contemplar de forma objetiva essa formulação estratégica da empresa. Os itens de um plano estratégico organizacional estão contidos em um plano de negócio. De acordo com Chevenato, 2004, a missão de uma empresa deve refletir a sua razão de ser. A missão é a razão de a empresa existir. Normalmente, a declaração da missão é curta, com no máximo 2 a 4 linhas. Essa missão deve estar focada em 3 componentes: o mercado, produtos, serviços, e tecnologia. Ou seja, para definir o negócio, a empresa precisa saber o que está fazendo, produto, serviço, de que maneira vai fazer, tecnologia, e, por último, mas não menos importante, para quem está fazendo, mercado. Para escrever a declaração de missão da empresa, você deve ter em mente os itens abaixo. Destacar as atividades de sua empresa, incluindo mercados a que ela serve, áreas geográficas em que atua e produtos e serviços que oferece. Enfatizar o tipo de atividades que sua empresa desempenha e que a diferenciam de todas as outras empresas do mercado. Transmitir o que você quer dizer de forma clara, concisa e interessante.
Questões sobre a missão da empresa antes de partir para a difícil mas importante tarefa de declaração da missão de sua empresa. Procure responder as seguintes perguntas: que cliente sua empresa atende ou pretende atender? Que produtos ou serviços sua empresa oferece ou pretende oferecer? A quais necessidades de mercado sua empresa atende? Qual é o mercado em que sua empresa compete? Qual é o diferencial tecnológico dos produtos e serviços da sua empresa em relação à concorrência? Que valor ou benefícios adicionais seus clientes obtêm quando escolhem sua empresa em lugar da concorrência? Qual é o comprometimento da sua empresa em relação aos seus objetivos econômicos de sobrevivência, crescimento e lucratividade? Qual é a imagem que sua empresa tem ou pretende ter perante seus clientes e a comunidade em geral? Qual é a atitude da sua empresa em relação aos seus funcionários? Com que velocidade as respostas às questões anteriores mudam? Visão da empresa. Visão é a imagem que o empreendedor tem de sua empresa no futuro, conforme cita Chiavenato, 2004, e é aonde ele pretende chegar dentro de um espaço de tempo. Com a visão devidamente divulgada, os parceiros e colaboradores entenderão qual o caminho a seguir e poderão ajudar a empresa a chegar aonde planeja. Trata-se ainda do jeito de a organização ser. Assim, a declaração de visão de uma empresa deveria refletir as aspirações dela e suas crenças. A visão da empresa representa seus sonhos. A análise do ambiente externo e interno. Com a missão definida, os empreendedores podem iniciar a análise do ambiente em que vão atuar. Em geral, a empresa precisa monitorar as forças macroambientais, demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e culturais, e os fatores microambientais importantes: consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores, que afetam sua lucratividade. As tendências de mercado devem ser acompanhadas, e para cada uma delas devem-se identificar as oportunidades e ameaças que aparecem. Essa análise de cenário se divide em ambiente interno, forças e fraquezas, e ambiente externo, oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas estão relacionadas à posição atual da empresa e estão ligadas, quase sempre, a fatores internos da organização. Já as oportunidades e ameaças são focadas no futuro e estão relacionadas a fatores externos da organização. Como o ambiente interno está sob o controle dos empreendedores da empresa e é um resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização, durante a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser destacado ao máximo, e, quando for notado um ponto fraco, a empresa deve agir para controlá-lo, minimizar ou eliminar o efeito. Por outro lado, o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização e, por esse motivo, deve ser monitorado com cuidado e atenção. O empreendedor deve aproveitar as oportunidades e evitar ao máximo as ameaças. Caso uma ameaça não possa ser evitada, deve-se criar um plano para diminuir seus efeitos. Identificação de oportunidades. Como já vimos, oportunidade é a capacidade de identificar, agarrar e transformar uma situação qualquer em algo lucrativo. Para realizar a identificação de uma oportunidade é necessário que o empreendedor se liberte de alguns valores e conceitos prévios a respeito de oportunidade. Também é necessário diferenciar oportunidade de oportunismo. São condições distintas para movimentar um negócio qualquer. Ser oportunista não é pecado, mas valer-se dessa prática também não garante lucro por muito tempo. O oportunismo vicia e limita a criatividade de quem o pratica, portanto faça a sua escolha. Para identificar oportunidades são necessários dois ingredientes: predisposição e criatividade. A predisposição consiste em aproveitar todo e qualquer ensejo para observar negócios. Através do fato de se dispor previamente e olhar para o mundo, o empreendedor pode identificar oportunidades. Ir a feiras, convenções, congressos e manter-se informado via rede e demais canais de publicações a respeito são atitudes que completam a empreitada. A criatividade é a resolução de problemas no momento em que tudo conspira em sentido contrário. Encontrar respostas rápidas e oferecer soluções adequadas aos problemas que nos são apresentados, é o papel do agente criativo. Ajuda muito exercer o papel de observador.
É importante que tal papel esteja revestido de caráter analítico, pois não adianta observar por um viés do positivismo apenas. Elementos básicos para empreender a partir da identificação de oportunidades. A escolha diante da diversidade. Descubra o que ainda não foi satisfeito. Onde há descontentamento, há oportunidade de negócio. Ao olhar para as ofertas de mercado é possível descobrir o que ainda não foi ofertado ou descobrir as críticas feitas pelo mercado consumidor. Observação das deficiências. Quando identificamos oportunidades, também estamos propensos a destruir modelos ou a melhorar o que já existe. A correção de certos produtos é um grande mercado para oportunidades. Análise de tendências. A mudança é um processo constante, de certo modo imperativo. Ela não consulta os envolvidos para ocorrer, pois simplesmente ocorre. É vital que se desenvolva algum tipo de mecanismo capaz de observar e registrar o que acontece ao nosso redor. A partir desse registro é que criamos um relatório sobre tendências de mercado em criar novos negócios. Devemos considerar que os negócios ocorrem em ciclos. São períodos de crescimento, estagnação e desaparecimento. Os três momentos antecedem ao que chamamos de tendência. Derivação da ocupação atual. As oportunidades podem estar escondidas na área em que atuamos e que por cansaço ou acomodação não percebemos o potencial de negócios ali embutidos. A maioria dos empreendedores de sucesso conhece muito bem o ramo em que atuam e, ao derivarem a partir do conhecido, acabam montando um novo negócio com algum sucesso. Em menor escala de acontecimento, mas de importância significativa, podemos citar outros elementos que têm gerado negócios interessantes e alavancado a economia. Exploração de hobbies. Indústria do lazer. Lançamento de moda. Incubação de ideias originais. Imitação criativa. A partir de uma ideia original, surge uma ideia similar e útil para outra área. Problemas a serem evitados. Falta de objetividade com a ideia de negócio. Desconhecimento do mercado. Erro na estimativa das necessidades financeiras. Falta da diferenciação. Desobediência à lei. Falta de critérios para a escolha de sócios ou a base de escolha é emocional. Localização definitivamente inadequada para implantar um negócio. Análise SWOT. PFOA. Análise SWOT é uma ferramenta muito útil para análise de cenário, isto é, análise de ambiente, usada como base para a gestão e planejamento estratégico de uma empresa, mas podendo, devido à sua praticidade, ser utilizada para qualquer outro tipo de análise de cenário. Podemos ver a posição estratégica de uma empresa a partir da análise SWOT. Strengths, forças, são as potencialidades da empresa e devem ser exploradas. Weaknesses, fraquezas, pontos negativos da empresa, que precisam ser conhecidos para que possam ser melhorados. Opportunities, oportunidades, são fontes de lucro para a empresa, pois podem atender a determinado segmento antes dos outros concorrentes. Threats, ameaças, são os desafios impostos pelo ambiente externo e têm uma tendência desfavorável para sua empresa. Depois de identificados os pontos fortes e pontos fracos e analisadas as oportunidades e ameaças, pode-se obter a matriz SWOT. Essa matriz traça uma análise da situação atual do negócio e deve ser refeita regularmente, dependendo da velocidade com que seu ambiente, seu setor e sua própria empresa mudam. FOFA, SWOT, forças, oportunidade, fraquezas e ameaças, strengths, weaknesses, opportunities e threats. Ameaças, oportunidades, empresas, agentes. João das Couves tinha uma padaria no bairro do Bexiga, Bela Vista, região central da cidade de São Paulo. No mês de dezembro, seu filho caçula João das Couves, Jr., deu-lhe a ideia de fazer panetones para vender na semana do Natal. Bem, seu pai, desconfiado, foi fazer suas contas de padaria e levantou que iria ganhar um incremento em seu faturamento de 10%, esse percentual era equivalente a 2 meses de trabalho. Porém, um amigo da onça de João das Couves, fulano de tal, há uma semana deu a ideia para o amigo comprar ações que estão em baixa, que prometia dar-lhe a qualquer momento um ganho de 15%, caso as ações subissem neste intervalo. Mas, João das Couves nunca se envolveu no mercado de ações, então o mesmo está na dúvida na decisão a ser tomada.
Com base nos conhecimentos adquiridos nas aulas, responda: deve comprar ações e esquecer da história de vender panetones independente de entrar no mercado de ações. O João das Couves deve vender os panetones da semana do Natal, nada impede. Além disso, é uma forma de fidelizar e atrair mais clientes para sua padaria. Deve entrar no mercado de ações e iniciar a venda dos panetones, sem a necessidade de fazer um planejamento. João das Couves deve pedir ao seu filho, João das Couves Jr., entrar em contato com uma corretora de investimentos e estudar a entrada dele no mercado de ações, para definir o perfil de investimento adequado para seu comércio. E, além disso, deve iniciar a produção dos panetones para a semana do Natal, iniciando também a divulgação e organização da padaria para a venda dos panetones.